Uma boa tarde a todos os irmãos e irmãs que acompanham o Evangelho em áudio da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Para a nossa reflexão no dia de hoje, trazemos o item 47 do livro Sândalo de Sergito de Souza Cavalcante. O título Ao lado das pessoas certas. Não é por acaso nem por coincidência que nascemos em nossas famílias. Não estamos nunca ao lado das pessoas erradas. Há razão para tudo, e não existe coincidências nas trilhas do destino. Por isso, é errôneo pensarmos que estamos casados com a pessoa errada ou que não merecemos aquele filho mais problemático. Na maioria das vezes, não temos o esposo, a esposa ou os filhos que sonhamos, mas sim os que merecemos. No lar, nem tudo são flores, pois, como diz Francisco Cândido Xavier, ele é o cadinho das provações, recanto e reencontro de almas irmãs beneficiadas ou prejudicadas por nós no passado. Relacionamentos precisam de cuidados e atenção. Dedique tempo e energia ao seu companheiro e aos seus filhos. Não caia na rotina. Renove o relacionamento por meio de ações amorosas. O casamento é como uma plantinha tenra, que deve ser cuidada sempre e regada com o carinho da afetividade. Ajude seus filhos e seu parceiro a planejarem, a realizarem os projetos de vida, cumprindo os objetivos estipulados. A harmonia doméstica é obtida com amor, compreensão e tolerância. Somos imensamente carentes de afeto e, por isso, todos nós precisamos dar e receber amor. Tenha muito cuidado com as discussões. Palavras desequilibradas podem provocar verdadeiras tragédias, que mais cedo ou mais tarde voltar-se-ão contra nós mesmos. Guardar o equilíbrio de nossas palavras é nosso dever. Não fale sem antes refletir. É sempre mais seguro ficar em silêncio, ouvindo e tentando compreender. Nunca fale ou haja quando estiver com raiva. As palavras têm um efeito duradouro e muito poder. Não é fácil esquecê-las. Nunca fale sob efeito do álcool e de emoções geradas pelo ódio. O que você fizer, motivado pelo amor, pelo coração, retornará multiplicado. Então, que possamos, nesse dia de hoje, refletir sobre esta mensagem e sobre a mensagem do Evangelho que a nossa irmã Maria Antonieta vai nos trazer. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Sejam bem-vindos, irmãos, ao Evangelho da quarta-feira. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 10, o item 16, a indulgência. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, item 16. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, ou mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras?
É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que por conseguinte desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Essa mensagem foi trazida por José, um espírito protetor, na cidade de Bordeaux, em 1863. Então, a palavra indulgência, ela significa a capacidade de desculpar os erros dos outros, a capacidade de perdoar. E nós temos hoje muitas notícias sobre os outros. Nós ficamos sabendo muito sobre os outros, pelo menos de uma forma superficial, através da comunicação que nós temos via internet. E a partir daí, nós formulamos julgamentos, nós formulamos sentenças, nós formulamos avaliações dos outros. E o que o nosso Evangelho diz hoje? Ele coloca assim: ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações? Então, o chamamento é para que nós possamos compreender que nós temos que fazer a análise do nosso comportamento, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Os outros, quando nós percebemos alguma coisa que nós possamos auxiliar, como diz no Evangelho, quando seja para servir, ainda assim, quando a gente percebe alguma situação que não vai ser feliz para outra pessoa, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, a indulgência é esse chamamento para que nós possamos ter essa capacidade de desculpar os outros, de perdoar os outros. Porque enquanto eu ficar focado nos outros, eu vou perdendo tempo e estou com o foco equivocado, no sentido de que nós deveríamos ter essa severidade, essa atenção, essa análise para nós mesmos, né? No Evangelho diz assim: sede, pois, severos para convosco, no sentido de que eu preciso vigiar as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos, porque é o que eu fiz com a vida que o Criador me deu, que eu tenho que dar conta. É isso que vai importar. Então, para que eu possa progredir, eu preciso manter o foco, a atenção sobre quem eu sou, sobre o que eu estou fazendo, sobre como eu estou fazendo as coisas, se eu estou conseguindo me melhorar, para que eu possa progredir. Se eu ficar olhando o outro, né, e além de tudo sendo pouco caridoso, eu vou desviar o meu foco, eu vou perder tempo, na verdade, né? Então, a severidade para conosco, ela é no sentido de que nós possamos fazer os esforços e ter o foco correto. Não é para se autopunir. Quando ele diz, sede severos para convosco, não é que eu tenho que me castigar. Não. Porque, na verdade, todos nós erramos e nós precisamos aceitar essa condição
no nosso processo evolutivo. Então, quando nós começamos a prestar atenção em nós nos conhecermos mais, quando percebemos essas imperfeições, nós precisamos aceitar. Porque se eu ficar parado na não aceitação, eu também fico numa posição fixa e também não avanço, não progredo, né? Então essa severidade para conosco, ela é importante na medida em que eu também possa ser capaz de aceitar as minhas imperfeições. E a indulgência com os outros é porque nós não vamos mudar o outro, só nós mesmos. Então quando a gente começa a pensar, a gente começa a entender, é o óbvio, né? Se nós somos responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso progresso enquanto espírito imortal, se eu ficar focado nos outros, eu estou perdendo tempo, né? Porque eu não vou mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo. E a indulgência, quando eu desculpo as imperfeições dos outros, eu consigo perdoar, relevar, leva à compreensão das nossas capacidades de espírito evolutivo num processo ainda de muita imperfeição. E isso vai nos identificar como seres mais misericordiosos. Por isso que isso aqui está no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, a indulgência, ela é um ato de misericórdia. Porque eu perdoo, porque eu tenho capacidade de desculpar. Então, o chamado de hoje, a lembrança de hoje neste pedaço do Evangelho, é para que nós possamos ter essa análise mais severa conosco e sejamos compreensíveis com o outro, possamos desculpar. O outro está no seu caminho evolutivo, eu estou no meu, nós estamos no nosso. E para isso nós precisamos sempre de estarmos ligados a um poder superior, ao nosso Criador, gerador da divina fonte da vida, para que nós tenhamos força e coragem para fazer isso. E tenhamos também a capacidade de mantermos a nossa disciplina, o nosso foco, naquilo que é relevante e importante para o nosso progresso espiritual. Então, irmãos, essa é a mensagem que nós tínhamos para hoje. Que nós possamos manter o nosso interesse naquilo que realmente nós vamos poder levar para o outro lado quando nós estivermos no retorno na dimensão espiritual. Que isso sirva para nós de ânimo, de coragem, de alento e que possamos estar sempre com a paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Passamos agora para a última parte do nosso Evangelho de hoje. Vamos então nos colocando bem confortável, relaxando o nosso corpo físico, acalmando a nossa mente e nos conectando com o nosso Mestre Jesus. Que a imagem dele, nesse momento, seja de um Jesus feliz, sorridente, nos dando as boas-vindas, nos transmitindo muita paz, muita harmonia, muito amor. E visualizando essa mensagem de Jesus, vamos estendendo essas vibrações a toda a nossa cidade Palmeira das Missões, a todos os bairros, a todos os lares, a todas aquelas pessoas que nesse momento estão precisando de um atendimento espiritual. Que esses lares se encham de bênçãos, que as pessoas sejam confortadas em seus corações, harmonizadas e que possam também partilhar conosco desse momento maravilhoso. Vamos também estendendo essa energia amorosa até a nossa casa espírita, que lá onde a espiritualidade faz o seu trabalho de muita luz,
sejam, nesse momento, visitados por Jesus e busquem também o esclarecimento que estão precisando. Aqueles espíritos que desencarnaram e que estão precisando de apoio, que sejam todos recolhidos ao nosso pronto-socorro e que lá recebam todo o tratamento necessário para o seu equilíbrio. Que busquem nesse lar maravilhoso o conforto e a cura de suas doenças. Que sigam as orientações dos nossos irmãos espirituais para que possam fazer parte de um novo mundo. Que aquele nosso lar, nossa casa espírita, seja sempre um porto seguro para aqueles que já desencarnaram e para nós que buscamos a nossa evolução, porque lá encontramos a compreensão, amor, carinho, conhecimento, enfim, tudo aquilo que precisamos para a nossa evolução espiritual. Que aquele lar seja sempre abençoado e conduzido por Jesus. E assim vamos trazendo essa energia abençoada até os nossos lares, ofertando aos nossos familiares que a energia do nosso lar nesse momento seja de muita paz, de muita harmonia, que todos recebam tudo aquilo que nesse momento estão precisando. E nós também, nesse momento, vamos ficar uns minutinhos em silêncio para recebermos a energia do passe espiritual. Vamos nos conectando com os nossos irmãos e ficar em silêncio pedindo por nós e por quem porventura achamos que está precisando nesse momento. E assim, com o nosso coração em paz, com as nossas energias estabilizadas, vamos agradecendo o apoio espiritual que recebemos em mais esse Evangelho. Que a paz de Jesus, a paz de Deus, nosso Pai Maior, nos conduza por toda a semana e que possamos levar em nosso coração o amor, a caridade, a humildade, que possamos ser a cada dia pessoas melhores. Obrigado ao nosso Pai, obrigado ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade. Que assim seja.